Olá, galera do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História e eu vou dar continuidade ao nosso conteúdo. Terminei o vídeo anterior falando que 1942 é considerado o auge do eixo. Japão, Itália, Alemanha e os outros países que faziam parte do eixo estavam aí avançando, tendo avanços territoriais e econômicos, venceram algumas batalhas importantes e por isso 1942 é considerado o auge do eixo. E também no ano de 1942 é considerado quando tem início as perdas do eixo. Sabe por quê? Vamos lá. Lá no Oriente, na Ásia, o Japão estava expandindo seu território, colocando suas tropas em outros países, invadindo outros países, de uma forma irresponsável. Isso mesmo, de uma forma perigosa. Estava colocando seus soldados em outros países sem uma organização. É o primeiro fator. O segundo fator é que a Alemanha não estava investindo todo o seu poder na indústria de guerra. Praticamente a economia da Alemanha não estava voltada apenas para a guerra. A Itália dependia da Alemanha para construir, por exemplo, alguns aviões, tanques de guerra. Isso mesmo, porque a Itália estava praticamente em uma crise econômica. Ao contrário do que os países do eixo estavam fazendo, os países aliados, no mesmo ano, para vocês terem uma ideia, estavam investindo bastante na indústria da guerra. O Japão, nesse mesmo ano de 1942, produziu 2.700 aviões. 2.700 aviões. A Itália, dependendo da Alemanha, produziu também nesse mesmo ano 2.800 aviões. A Alemanha produziu nesse mesmo ano 15.000 aviões. E os estadunidenses, nesse mesmo ano, os Estados Unidos, dos países aliados, produziram 45.000 aviões. Isso é para vocês terem uma ideia de como um lado estava se organizando, enquanto o outro lado já estava pensando que estava com a vitória na mão. Então, os países aliados tiveram seu avanço no ano de 1942. Porque é também nesse ano que vai ocorrer algumas batalhas, entra nesse ano, e aí por diante vai ocorrer algumas batalhas, que vai fazer com que o eixo se enfraqueça e a guerra tome outros rumos. A primeira batalha vai ocorrer em Midway. Vocês lembram que os japoneses atacaram os Estados Unidos, a base dos Estados Unidos, lá no Havaí, Pearl Harbor. Inclusive, abrindo parênteses, assistam esse filme, porque esse filme vai mostrar o ataque de Pearl Harbor e esse momento que eu estou explicando para vocês agora, que é a Batalha de Midway. Os Estados Unidos entraram na guerra por causa dessa invasão dos japoneses à base norte-americana. Então, os japoneses queriam retornar a Pearl Harbor para terminar o serviço. Isso mesmo, vamos lá terminar o serviço. Estavam se preparando para um novo ataque. Só que os estadunidenses pegaram os japoneses de surpresa em Midway. Isso mesmo. No momento em que os japoneses estavam trocando as cargas das bombas, os norte-americanos chegaram de surpresa, fizeram um ataque lá aéreo contra os japoneses. E nesse episódio, os japoneses perderam 4 porta-aviões e 300 aviões. É considerado uma das batalhas importantes, porque acabaram ali com o poder dos japoneses na região. Com isso, os norte-americanos recuperaram o poder naval da região ali, já sufocando um pouco o Japão. A segunda batalha que eu tenho que contar para vocês é a Batalha de El Alamein, no Egito. O que acontece? Deixa eu explicar o contexto. Os ingleses queriam aquela região ali do mar Mediterrâneo. Então, o primeiro-ministro, o Churchill, investe toda a sua força no Mediterrâneo, no norte da África e nos países do Oriente Médio, chamado Oriente Médio. Ele investe toda a sua força lá. Com a ajuda dos Estados Unidos, com os equipamentos também, eles conseguem fazer um avanço no deserto. O Hitler, a guerra praticamente era total contra a União Soviética. Então estava investindo mais na guerra contra a União Soviética. Os poucos soldados alemães que tinham no norte da África
não consegui, junto com os italianos, né, não conseguiram vencer o avanço dos países aliados no Egito. Então houve essa batalha e em 1942 eles conseguiram, né, detê-los, empurrar eles. O eixo conseguiu recuar mais, né, devido ao avanço dos países aliados. E em 1943, os países do eixo, lá no território africano, se renderam para os países aliados. Então foi uma batalha também que foi importante no Egito. Essa batalha foi uma batalha no Egito entre os alemães, italianos, ingleses, norte-americanos, que se juntaram, né, nessa guerra e conseguiram deter os países do eixo, no caso do continente africano. A terceira batalha foi a Batalha do Stalingrado. A cidade de Stalingrado era uma cidade na antiga União Soviética. E no ano de 1942, os alemães conseguiram atacar essa cidade. Porém, não era o objetivo fundamental do Hitler. O Hitler queria tomar toda a União Soviética. O cara era ambicioso. Porém, os russos, nessa cidade, é aí que entra, né, a União Soviética, né, o patriotismo da União Soviética em defender a cidade do Stalin, né, que esse é o significado do Stalingrado. É organizada uma resistência contra os soldados alemães e a Alemanha porque queria invadir todo jeito a União Soviética. Aquela estratégia, né, da guerra rápida, guerra relâmpago, da Blitzkrieg, né, Blitzkrieg, era praticamente inútil ali. Os russos estavam resistindo muito naquela região. E o Hitler começa a mandar mais e mais soldados para a cidade de Stalingrado. Só que tem um detalhe: o inverno estava chegando. Os alemães não tinham conhecimento da região e os russos, vocês sabem, né, o território deles. Em 1942, os russos organizam um contra-ataque contra os alemães. Os soviéticos, utilizando novos blindados, né, tanques de guerra blindados, muitos soldados conseguem cercar toda a tropa do Hitler. Em 4 dias, 300 mil soldados da Alemanha foram encurralados na cidade de Stalingrado. Foi um contra-ataque dos soviéticos bastante violento contra os alemães. Mas tu acha que o Hitler ia desistir? Ele diz, resistam aí, vão resistindo aí, que eu vou mandar uma ofensiva. Vou mandar uma ajuda para vocês. Porém, essa ajuda falha. A Força Aérea Alemã não conseguiu nem chegar lá. E aí muitos dos soldados que estavam lutando em Stalingrado, alemães, né, morreram de fome. Isso mesmo. Estavam praticamente cercados, não tinham como chegar lá. E muitos deles morreram de fome. Mas conseguiram resistir um bom tempo. No ano seguinte, em 1943, dos 300 mil, apenas 95 mil sobreviveram e se renderam para os soviéticos, né? Não tinham mais como lutar. Preferiram viver, né? Se renderam para a União Soviética. E aí, nessa perda aí, os alemães perderam várias coisas. Por exemplo, 6 meios de produção industrial e algumas das melhores tropas alemãs. Então, você está vendo aí que esse ano é um ano... Esse ano, que é a passagem de 1942 para 1943, é o ano das perdas do eixo. Os países aliados começam a ganhar. Vocês viram que os Estados Unidos ganhavam lá na Ásia, né? No continente asiático. Os ingleses ganhavam no continente africano. E os soviéticos avançavam na Europa, né? Então, vocês estão vendo aí que 1943 é o ano que o eixo, de fato, começa a perder algumas batalhas importantes. Em 1943, os alemães, né, com esse sentimento de revolta, invadem outra cidade russa, a cidade Kursk, isso mesmo, em 1943. Eles tentam invadir essa cidade, porém, os soviéticos conseguiram, por meio de uma investigação, né, de uma espionagem, descobrir que eles iriam atacar essa cidade e eles acabam entrando em combate com a Alemanha e expulsam de vez os alemães da União Soviética. Em 1944, já no outro ano, os soviéticos conseguem atacar a região dos Balcãs, que é a região da Romênia, né, os aliados da Alemanha.
E esses aliados se rendem para a União Soviética. Aí, estão vendo aí que é um processo, né, gradual que vai acontecendo. E os soviéticos conseguiram a rendição dos aliados da região dos Balcãs para sair da guerra de uma vez, e eles conseguiram aquela região que era de fundamental importância do eixo. Então entenderam mais ou menos, né? Os alemães queriam atacar outra cidade da Rússia, os soviéticos descobriram, atacaram primeiro, expulsaram os alemães da União Soviética e ainda atacaram a região dos Balcãs, que era a região que estava a Romênia, se não me engano, a Bulgária, esses países que estavam com aliança com a Alemanha. Então esses países vão se render e a Alemanha vai perder a região dos Balcãs. A Alemanha não, o eixo, na verdade, né? Os Balcãs, que era uma região muito importante para o eixo. Então essa parte aí está bem entendida para vocês, né? Sem contar que os iugoslavos, né, conseguiram aí também lutar contra os alemães e conseguiram aí libertar a Iugoslávia. No Oceano Pacífico, os norte-americanos avançavam contra as forças japonesas, alemãs não, japonesas, e eles conseguiram vencer a Batalha de Guadalcanal. Em 1943, a Itália sai do conflito, né, porque o Mussolini já estava impopular na Itália. Os italianos não gostavam muito do Mussolini, não estavam mais gostando tanto assim do Mussolini, né, vendo que ele é um cara que não sabe governar. E ele foi destituído pelo rei Vítor Emanuel III, tirou do governo, ele foi preso, porém alguns comandantes nazistas e fascistas o libertaram. E aí o Mussolini vai para uma região da Itália, que é a região da vila, né, de Salò, e lá ele instala uma república. Então a Alemanha passou a investir, né, tudo nessa república, né, a investir aí a defesa dos italianos. Os italianos ficaram repartidos, né, em duas coisas, em duas etapas. Uma era uma região da Itália era monarquista e outra região era republicana. A partir daí, até o final da guerra, os alemães resolveram lutar pelo território italiano e mantiveram a defesa contra os aliados. Até que chega o dia D. Primeiramente é importante explicar, né, um contexto anterior ao dia D, para vocês entenderem de uma forma mais fácil. A União Soviética clamava pela abertura de uma frente de batalha no Ocidente desde 1942. A razão para não atender ao pedido que era, né, da União Soviética, apesar de ser países aliados, era que os aliados também, né, Estados Unidos, França, os ingleses, viam que o avanço dos nazistas para a União Soviética era de benefício para os países aliados, porque o país socialista estava atrapalhando os negócios capitalistas. Então, não eram aliados e ao mesmo tempo não eram aliados. Tipo, eles queriam, na verdade, né, os países aliados queriam, na verdade, que o Hitler acabasse com a União Soviética e depois os aliados acabariam com o Hitler. Era praticamente esse o pensamento. Eles não colocavam isso de uma maneira clara, mas era praticamente esse. Todos os países ocidentais, né, tinham medo do socialismo, do comunismo, porque isso vai destruir com as ideias capitalistas. Então os países se reuniram numa conferência em 1943 e eles disseram, a gente precisa invadir a Alemanha e tem que ser pelo Ocidente. A União Soviética já queria isso, né? Aí a galera com medo, né, do avanço da União Soviética pelo leste, fala, vamos ter que abrir, mas não vai ser pela União Soviética, né? Vamos ter que invadir pela França. Aí os alemães inteligentes começam a construir uma murada enorme, né, no norte da França, que é para evitar que todos os países façam um ataque maciço ali pela França. Então a ideia era praticamente assim, sufocar a Alemanha. Uma galera vinha pela Itália, outra galera vinha pela França. Os soviéticos queriam, né, que eles viessem pela União Soviética, que era mais fácil pelo leste, mas ninguém queria, com medo do avanço, né, dos soviéticos pelo leste. Então, o avanço vai começar pela França. Então, os alemães fizeram ao norte da França uma murada chamada Murada do Atlântico. Apesar de todo o esforço alemão construindo a murada, em 6 de julho de 1944, os Estados Unidos conseguem um ataque surpresa, né, numa região da França chamada Normandia,
E lá 10 mil aviões, muitos soldados, 2 mil e poucos navios, enfim. Os Estados Unidos atacam de uma maneira de surpresa, pegam os alemães de surpresa e conseguem retomar, né, da França. Conseguem pegar Paris de volta, né? Os franceses já estavam aí libertados dos alemães. E toda a força dos Estados Unidos vai para a França. Os alemães começam praticamente a perder a guerra. O eixo começa praticamente a perder a guerra. Estamos falando de 1944. Nesse período, o Japão estava lutando lá, ó, resistindo lá no Pacífico, e a Alemanha estava praticamente perdida. Os países organizaram um bombardeio, né, a Alemanha. A Alemanha foi bombardeada demais, Ave Maria. Até hoje tem bomba lá na Alemanha, explodindo. Pode pesquisar aí. Bombas explodindo na Alemanha, bomba da Segunda Guerra explodindo na Alemanha. Até hoje tem bomba explodindo na Alemanha. Ela foi bombardeada de uma maneira... Vocês estão vendo aí na imagem aí. Então, no início de 1945, os aliados dos Estados Unidos, os ingleses, os franceses, invadiam por um lado a Alemanha e ao leste a União Soviética invadia pelo outro lado. Nesse período já, a Alemanha já tinha perdido a guerra. A Alemanha foi partida em 2 locais, né? Na Itália, o Mussolini foi preso e foi executado por guerrilheiros, foi fuzilado em praça pública, levou muita porrada, foi fuzilado, enfim. Um episódio aí da Segunda Guerra Mundial. O Mussolini morre na Itália, o Hitler morre na Alemanha, e aí temos o fim da guerra, né, na Europa praticamente. Porque lá no Pacífico o Japão ainda estava lá. Os Estados Unidos tentando, né, uma rendição dos japoneses usando seus kamikazes, né, os pilotos que colocavam explosivos nos aviões, jogavam um avião, por exemplo, aí no porta-aviões dos Estados Unidos, em lugares estratégicos, né, para derrubar o exército dos Estados Unidos. Então, os japoneses usam os kamikazes para derrubar o exército dos Estados Unidos. Os Estados Unidos pegam e dizem, olha, vocês não querem se render não? Então tá certo, então vamos dar um presentinho para vocês. Os norte-americanos explodem 2 cidades do Japão, né, Hiroshima e Nagasaki, no ano de 1945. E aí vários civis são assassinados de uma forma brutal. Na minha opinião, foi algo brutal, né? Várias pessoas foram mortas com as bombas nucleares. E é nesse momento que os Estados Unidos mostram a sua força. Isso mesmo, que os Estados Unidos se tornam uma potência militar, econômica, enfim, todo mundo começa a ter medo dos Estados Unidos, menos a União Soviética. E a atividade de hoje, pessoal, é mais ou menos assim. Eu quero que vocês respondam para mim 2 perguntas, ou unicamente uma, né? Vocês vão explicar para mim o processo, como foi a morte do Hitler, e como foi o processo da morte do Mussolini. Isso mesmo, como foi todo o processo, como teve início, né, as primeiras tentativas de morte, de assassinato do Hitler, e como foi a morte do Mussolini. Vocês vão fazer um textinho pequeno aí e vão mandar para mim no WhatsApp, tá certo, pessoal? A leitura está na página 33, 34, 35, 36, 37, isso, e 38. A leitura do capítulo do conteúdo de hoje estão nessa página, tá certo? 33, 36, 34, 35, 36, 37 e 38. E a pergunta, a atividade de hoje, vocês vão falar para mim o processo da morte do Hitler, né? Como foi essa morte do Hitler, e como foi o processo da morte do Mussolini. Vão explicar para mim um pequeno textinho, né, explicando como foi esse processo, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero muito que vocês tenham gostado.